Olá, queridos, espero que estejam todos bem. Vamos lá, mais uma aula do canal Juazeiro Cidade Educadora. Eu sou a professora Girleide, professora de Geografia, e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre a globalização. Então, gente, a globalização ultimamente, nunca a globalização esteve tanto em evidência. Gente, os recursos tecnológicos nunca foram tão necessários como nesse momento pelo qual estamos passando, seja para trabalhar, seja para estudar, seja como forma de entretenimento, os aparelhos tecnológicos têm sido um grande escape durante esse momento de pandemia que estamos passando. Então, vamos lá. Mas qual é o conceito real mesmo de globalização? O que é globalização? Vem de globo? Então, o processo nada mais é do que o processo de aprofundamento nas relações econômicas, políticas e culturais no mundo globalizado, entre os povos espalhados pelo mundo, gente? A interconexão entre os povos. Então, vamos lá. Como ela se caracteriza, Ela caracteriza-se pela ausência de diminuição ou barreiras econômicas e migratórias entre os países, tá? Vamos lá, a origem da globalização. Gente, a globalização ela tem sua origem no período das expansões marítimas, lá no século XV, tá? No período das grandes navegações, É onde os navegadores, os portugueses foram os precursores, na navegação marítima, eles se lançam ao mundo em busca de novos mundos, de novos contatos. Então, surge daí, dá início aí a globalização. Então, ela tem um grande avanço no século XVIII, Começa o processo de industrialização na Inglaterra, o fluxo de força de trabalho, aumenta entre os continentes, a busca por matérias-primas, Então, assim, acontece, um boom na globalização. Aí, em continuação, no século XIX, com a invenção da eletricidade, das ferrovias e dos navios a vapor, então, essas mercadorias, elas são transportadas, elas passam a chegar àqueles locais, aqueles lugares mais remotos, mais longínquos, graças ao advento dos meios de transporte, tá? E aí, no século XX, ela continua evoluindo, E aí, acontece o seu destaque maior no período pós-Segunda Guerra Mundial. Então, termina, a Segunda Guerra Mundial e aí começa-se a Guerra Fria, Durante a Guerra Fria, o mundo era bipolar, Dividido entre dois grupos. Então, socialismo versus capitalismo. Então, assim, a busca desses dois grupos, em sobressair, em se exaltar mediante o outro, fez com que a globalização, ela também, outra vez, tivesse uma grande expansão. E aí, com o fim da União Soviética, aqueles países que seguiam, a ideologia do comunismo, eles passam a adotar o liberalismo, que é uma doutrina política que visa a liberdade individual, tá? Rompendo com as ingerências, onde todos são subordinados à lei, A lei vale para todos. Então, o capitalismo também passa a também contribuir muito com isso, porque o capitalismo nada mais do que um sistema socioeconômico cujo seu principal objetivo é adquirir lucro, Então, juntos, dão um grande impulso à questão da globalização. Depois disso surge o neoliberalismo, onde a globalização ganhou força e impulsionou ainda mais de forma a economia pelo mundo todo. As características da globalização, tá? Vamos lá. A integração social e econômica e política, a união de mercado a nível mundial, as relações comerciais e financeiras, o fortalecimento das relações internacionais, aumento da produção e consumo de bens e serviços, avanço na tecnologia, nas comunicações, a instantaneidade na velocidade das informações, por meio da internet,
o aumento de concorrência econômica e o nível de competição, o crescimento da economia informal e também a privatização de empresas estatais, que é uma das principais características do neoliberalismo. Vamos lá, os efeitos da globalização no Brasil, gente, ó. No Brasil, a globalização ela inicia com a chegada dos colonizadores portugueses, tá? Então, eles começam essa relação econômica, social, cultural e política com os nativos. Então, assim, esse encontro entre os nativos daqui, né, e os colonizadores, faz com que se firme, né, se concretize o início da globalização aqui no Brasil. Então, a partir do século XX, que foi quando iniciou o processo industrial no Brasil, lembrando que a Revolução Industrial começou em meados do século XVIII na Europa. 200 anos depois é que a industrialização chega ao Brasil. Então, né, um impulso da globalização no Brasil. E aí, com a implantação do neoliberalismo, né, que uma das suas principais características é a privatização de empresas estatais, né? Então, mais tarde, a instalação de empresas multinacionais também reforçam o processo de globalização no Brasil. E a cultura, né? Quais são os efeitos da globalização na cultura, gente? A globalização tem como seu ícone principal a internet, a rede planetária de computadores. E com isso, né, graças a pactos de diferentes entidades públicas e privadas por todo o mundo, né, os países passam, né, a aderir, a acatar, e também muito necessária essa questão da internet, né? A língua inglesa torna-se fundamental como língua de contato, de proximidade, de relacionar pessoas, de juntar. E por outra forma, né, surge aí uma nova forma de colonização cultural, né? Esse modo essa exaltação ao inglês, né, da língua própria, né, do mundo da internet. Então, assim, as pessoas passam a ter a necessidade de terem conhecimentos básicos da língua inglesa. Então, com a abertura de comércio, né, as pessoas passam a ter acesso a produtos que são produzidos em outros locais, produtos de melhor qualidade e também a preços, né, de baixo custo. Esse processo também contribuiu ainda mais para a universalização do acesso aos meios de comunicação, bem como a uniformização cultural, que são a uniformização cultural são as influências ditadas, né, por quem detém o poder maior aquisitivo, como por exemplo, né, as indústrias cinematográficas, né, as empresas que produzem produtos, né, aquelas marcas muito ricas, né, como de aparelhos de telecomunicações, de certo tipo de alimento, da moda, né? Então, assim, por meio de filmes e da propaganda, né, passam a influenciar e a modificar as culturas locais, fazendo com que muitas localidades passem a mesclar a sua cultura e muitas vezes perdendo a sua identidade. Esse é um dos maiores efeitos da globalização na cultura. E os pontos positivos da globalização, né? Como tudo na vida, tem ponto positivo e negativo. Então, os pontos positivos, vamos lá. A interdependência dos países, maior circulação de mercadorias, os debates multilaterais sobre os problemas ambientais, a utilização da internet, criação de empregos e crescimento econômico em países emergentes. E os pontos negativos são vários. Muitos negativos mesmo, né? Exclusão social, estereótipos, aquela divisão de desigualdade na questão dos países do sul, que é a população mais vulnerável, a desigualdade de acesso aos meios de comunicação, a proliferação de epidemias, modificação dos padrões culturais em países pobres, como já falei, a uniformização cultural, o terrorismo global, onde essas pessoas se conclamam, né, pela internet para aderirem a esses grupos, né, terroristas, a utilização da internet para invadir a privacidade
das pessoas e dos governos, as guerras cibernéticas, facilidade de especulação, as fake news, né, que está muito no auge, né, as pessoas inventam qualquer história e tem aquela facilidade, né, de especular, de expandir essas notícias falsas. Lembrando que não é um mundo sem lei, né, existem leis, existem investigações para conter esses atos ilícitos. O desemprego também, gente, o desemprego conjuntural, que é aquele causado por crise econômica, seja nacional ou internacional. O desemprego estrutural, que é aquele que ocorre a máquina substituindo o trabalho do homem. E também a crescente xenofobia, que é a aversão de pessoas nativas de um país que têm aversão a imigrantes. Vamos lá, o desafio. O desafio também é bem simples. Vocês só vão aqui, ó, quais os efeitos da globalização na cultura. E vai marcar aqui a resposta certa. No 2 também, qual a relação entre o desenvolvimento tecnológico e a globalização, tá? Só vão aqui marcar a resposta correta, tá, gente? Tchau, tchau.